Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Imaculado coração de Maria, Imaculado coração de Maria, és luz e guia, és luz e guia, és luz e guia dos teus filhos aqui. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Primeiro sábado do mês segundo sábado do mês de agosto, dia 8. Mas ontem, depois de celebrarmos a primeira sexta-feira do coração de Jesus, hoje, sábado por excelência, dia de Nossa Senhora, nós nos encontramos para meditar a palavra sob o olhar maternal, o cuidado maternal da Virgem Imaculada. É sobre esse olhar, é sobre estes braços, esse colo materno que nós nos colocamos e queremos ser acalentados, seja qual for a nossa situação. A palavra do Evangelho para nós nesse sábado, encerrando a 18ª semana comum, está em Mateus 17, a partir do versículo 14. O Evangelho diz: naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade de meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiadamente pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs. Quis a providência de Deus que nós, nesse sábado, tivéssemos este evangelho de um pai que vai buscar Jesus a fim de libertar, curar o seu filho. Interessante, porque nós temos esse evangelho justamente na véspera do Dia dos Pais. Amanhã, segundo domingo do mês de agosto, celebramos o Dia dos Pais. Hoje, terminando a semana de oração pelas vocações sacerdotais. Domingo passado foi o Dia do Padre. Amanhã, Dia dos Pais, iniciamos a Semana Nacional da Família. Queremos, durante toda a semana que vem, meditar sobre a família como igreja doméstica. E qual é a figura do pai? Nesse evangelho nos mostra o que é ser pai. Ser pai é preocupar-se com os filhos. É ter o zelo, o cuidado de procurar o melhor. É dar-se de si. O evangelho nos apresenta um pai preocupado. Ele procura os discípulos a fim de que liberte o seu filho daquela doença. O menino é epilético e as crises que ele dá são tão grandes que muitas vezes se joga no fogo, na água, quando ele está em crise. E este pai está incomodado, sofre muito, porque ser pai é sofrer com os filhos. O sofrimento do filho é o sofrimento do pai. E ele procura os discípulos, mas esses não conseguem libertar o filho. Então ele resolve ir até Jesus e pede a Jesus que faça, a fim de
porque os seus discípulos não haviam conseguido fazer. E Jesus fala algo muito forte. Ô geração perversa, incrédula, até quando vocês me terão com vocês? Até quando? E o Evangelho diz que Jesus ordenou e aquela criança, aquele jovem, foi liberto do seu mal. Os discípulos, quando estão com Jesus, perguntam por quê que nós não conseguimos fazer tal milagre. Nós não conseguimos, em teu nome, expulsar aquela doença daquele jovem. E Jesus vai dizer, a resposta de Jesus é, porque a vossa fé é demasiado pequena. Agora, queridos irmãos, quando Jesus fala que a fé é demasiado pequena, aqui o demasiado pequeno não quer dizer no sentido literal, de pouca fé. Mas Jesus ele se refere a uma fé no sentido de fortaleza. Né? Não temos uma fé suficiente, uma fé autêntica. Essa fé que nos falta. Depois Jesus vai dizer, se a vossa fé for o tamanho de um grão de mostarda, para que semente menor do que o grão de mostarda? Ele diz, se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que quase não se vê o grão de mostarda. Direis a essa montanha, saia daqui, e ela sai, ela te obedecerá. Ou seja, Jesus aqui, quando fala pouca fé, fé pequena, não é a fé que é medida por uma fita métrica. Eu tenho mais fé, o outro tem menos fé. Mas é a autenticidade da fé. E como é que se adquire a autenticidade da fé? Não é só dizer eu creio. Na hora de um problema, na hora que passamos por uma dificuldade, seja ela qual for, eu digo, eu acredito que Deus pode curar. Na hora da dificuldade, nós acreditamos em tudo. Mas não é esta fé que Jesus está se referindo. Jesus diz, para que os milagres aconteçam, é preciso que nós tenhamos uma fé autêntica. Uma fé autêntica. Essa fé autêntica se adquire como? Com minha amizade com Deus, que eu vou adquirir no decorrer da minha vida cristã, na experiência da vida de oração, a vida sacramental. Todos esses meios vai colocando em mim uma fé autêntica, verdadeira, real. É esta fé que Jesus se refere aos discípulos, quando eles perguntam ao Senhor por que não conseguiram libertar o jovem, se eles fizeram isso como tinham feito outras coisas no nome do Senhor. Essa é a pergunta que muitas vezes nós fazemos. Por que fulano tem uma fé tão grande e a minha é tão pequena? A fé de fulano é grande porque é uma fé autêntica, é uma fé vivenciada, é uma fé praticada. Quando eu falo de fé, o exemplo que eu gosto mais de usar, talvez seja muito chulo, mas para exemplificar o que eu quero dizer, eu falo do atleta, da pessoa que faz exercícios físicos na academia. Pegue uma pessoa que está exercitando, fazendo musculação, né, para aumentar toda a massa muscular, e pegue um outro que não faz nenhuma atividade física. Qual a diferença dos dois? Os dois têm músculo? Os dois têm músculos. O músculo que o praticante de academia tem e o que não é a mesma. A mesma quantidade de músculos. Qual a diferença de um de outro? Um exercita. Se ele exercita, se ele faz, né, rigorosamente, né, exercício, esses músculos eles vão se evidenciar. Se torna musculoso. Parece que é forte, e é forte, porque os músculos estão exercitados. São os exercícios que ele faz, que faz com que aqueles músculos se evidenciem. Do outro lado, aquele outro que não pratica esporte, que não faz nenhuma atividade, ele tem os mesmos músculos, mas músculos atrofiados. E parece que ele é um fraquinho. Né? Ele é um fraquinho, que não tem nada. Sabe, irmãos? Então, a fé é isso.
A fé é um sinal de uma prática, de um exercício que eu realizo no meu cotidiano, ou eu deixo ali esmorecida. Eu digo que creio em Deus, mas não pratico esta fé. Eu não oro, eu não tenho vida sacramental, não comungo, não confesso, não recebo os sacramentos da igreja, não procuro estudar a doutrina da igreja. Então é lógico que eu sou bem mais fraco, eu não tenho força. Então, a minha fé só é evidente na hora que eu passo por um apuro. Que eu tenho um problema, aí eu recorro a Deus e quero que, através da minha oração, da minha fé, obrigar a Deus a fazer as coisas que eu quero, porque eu creio que Deus pode. Jesus está dizendo, se tivesses a fé, mesmo que fosse do tamanho de um grão de mostarda, dirias àquela montanha, saia daqui, e ela te obedeceria. É a fé autêntica que nós teremos que praticar. Quinta-feira, dentro desse cerco de Jericó que nós estamos fazendo com a família da Cleia e do Chico, um grupo bonito que essa semana, final de semana passado, começou um cerco de Jericó na intenção de orarmos pela cura da Cleia e do Chico, seu esposo. Quinta-feira nós tivemos uma live todas as noites nesse cerco de Jericó com o grupo. E quinta-feira eu falava justamente isso. Primeiro eu dizia, o cerco de Jericó está sendo oportunidade para que a gente saia do Cromos e entre no Kairos. O tempo de Deus. Não sabemos quando, mas acreditamos que o Senhor pode tudo. Depois eu dizia, esse cerco de Jericó, antes de qualquer coisa, antes de a gente alcançar o que estamos pedindo, que é a cura física da Cleia e do Chico, o Senhor quer curar a mim e a todos que estão nesse cerco. Quer curar a nossa fé. É um tempo novo, onde muitos que estavam atrofiados na vida de oração, já não rezavam mais, já não se lembravam mais de Deus, voltou. Eu vejo que aqui já é um grande milagre. É um milagre da comunhão, porque neste grupo estamos orando juntos, católicos e não católicos. Estamos buscando neste grupo escutar o Senhor. É aqui onde nós exercitamos a nossa fé e criamos nela a autenticidade. Aí, na quinta-feira, quando na live, o Pablo pegou essas palavras minhas e completou. Ele diz, a carta aos Hebreus, no capítulo 11, diz que a fé é o fundamento da esperança. É possuir por antecipação aquilo que não se tem. Ora, se a fé é o fundamento da esperança, nós estamos exercitando a fé para obter a esperança, não expectativas. A expectativa frustra. A esperança nos dá certeza. Nós estamos exercitando a fé na oração para obtermos esperança. Esperança de que Deus é maior do que qualquer doença, de qualquer mal. Deus pode restaurar o que já não tem mais solução. Irmãos amados, é sobre este olhar de fé que hoje também a igreja, nesse sábado, 8 de agosto, se debruça diante do testemunho de São Domingo Guzmão. Hoje a igreja celebra este grande santo, fundador da ordem dominicana, dos pregadores. Recebeu uma grande missão, anunciar o evangelho com autenticidade, com verdade. Fundou esta congregação dos pregadores. Mas São Domingo Guzmão, ele popularmente é mais conhecido como aquele que propagou a devoção do Santo Rosário. Foi Nossa Senhora, foi a São Domingo Guzmão que Nossa Senhora ordenou que se propagasse essa devoção da oração do Santo Rosário. Oração onde nós nos deleitamos na meditação dos mistérios da nossa salvação, rezamos junto com a Virgem.
E que oração poderosa. São Domingos Guzmão dizia que o terço, o rosário, é o saltério dos analfabetos. Ou seja, ele dizia que quem não sabia ler os salmos encontrava no Santo Rosário como que um saltério, um louvor a Deus, através da Virgem. Claro que São João Paulo II, depois, no seu pontificado, ele criou os mistérios luminosos, mas antes eram só 3 mistérios: gozosos, dolorosos e gloriosos. 150 Ave-Marias compunha o Santo Rosário. Hoje o Rosário é composto de 200 Ave-Marias. Nós rezamos e meditamos os mistérios da vida do Cristo, desde a sua encarnação, primeiro mistério gozoso, a glorificação de Nossa Senhora ao céu. Nós contemplamos e, meditando nesses mistérios, nós nos aproximamos deste Deus que nos ama e criamos passos firmes e sérios no nosso caminho de conversão. Que a palavra do Senhor hoje, a chamada de atenção de Jesus para os discípulos, seja para mim e para você também uma ajuda a que busquemos uma fé autêntica, verdadeira. Que São Domingo Guzmão, com seu doce jeito de testemunho, nos ajude a vivermos a nossa fé em Cristo, unidos à Mãe de Jesus e nossa Mãe, meditando em cada mistério a nossa história de salvação deste Deus que nos ama. Quero terminar esta minha reflexão de hoje, desejando a cada um de vocês, cada família, seja em que circunstância estejam vivendo este tempo, um santo dia dos pais. O dia dos pais significa o dia da família. O pai é o sacerdote da igreja doméstica. A nossa primeira igreja é a nossa família. E o sacerdote constituído para esta igreja, para santificar, para levar a família ao encontro com Deus, é o pai, é o esposo. Então queremos homenagear a todos os pais. Como este pai do evangelho de hoje, que cada pai sinta sobre si a responsabilidade de buscar sempre o melhor para os seus filhos. E o melhor para os filhos é a salvação. É passar um legado de fé, de vida, de testemunho, para que os filhos possam dizer um dia: eu tive um pai, que ele me colocou aqui e me orientou para Deus. Era muito bonito, o Dom Henrique falava disso. Eu sou o que sou, graças a meu pai. Meu pai era muito mais católico que minha mãe. Dom Henrique dizia isso. E tudo que eu aprendi dos primórdios da fé, recebi da humildade do meu pai. Ser pai é isso. Ser pai é isso. É ser presença de Deus. Porque você é o sacerdote da igreja que é a sua família. Deus os abençoe. Feliz Dia dos Pais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.